ainda bem que você falou, porque eu esqueci. Peraí. Peraí, gente, já começou a gravar, tá? Eu já vou mandar aqui, clínica médica. Mandei, agora eu vou pôr para apresentar. Ai, gente, peraí. Aí. Tá todo mundo vendo minha tela, gente? Eu tô. Eu também Sim, tô. Sim, tô. Beleza. Bom, pessoal, eu vou começar então a explanar sobre o conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês me chamem no microfone, porque eu não tô vendo o chat, tô vendo só minha tela, tá? Eu acho que não vai dar para eu colocar no modo de apresentação, porque tava dando um erro, mas enfim, né? Traumatismo e afecções musculoesqueléticas, gente. Antes de tudo, eu queria saber se vocês já cuidaram de alguém que sofreu uma fratura no momento que a pessoa sofreu uma fratura. Então, principalmente quem já fez estágio aí no SAMU, por exemplo. Quem fez já pegou alguma fratura? Eu já peguei. Acidente de moto. E aí, como é que foi? O que você Foi fez na emocionante. hora? Eu nada, fiquei olhando. Mas o que a equipe fez, então? Primeiramente, eles aferiram pressão certinho do moço, que ele tava muito ralado. Uhum, E cortou a calça dele, que tava saindo muito sangue. uhum. E pôs um negócio lá, que eu não sei o nome, pra poder deixar a perna A retinha, não pala? mexer, sabe? Eu Uhum. acho que é isso. Perfeito. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando então um pouco sobre imobilização e tipos de fraturas. Nós temos diferentes tipos de fraturas. Com certeza vocês já ouviram falar de fratura exposta, né? Que é a fratura aberta, e a fratura fechada, que é quando não tem exposição do osso, não atravessa a pele. E sempre para fazer imobilização, quem trabalha no SAMU, né, trabalha no resgate, faz muito isso, gente. A gente precisa ter todo um jeito de certinho de imobilizar uma pessoa. Depois a gente vai ter uma aula no laboratório, gente, se voltar, né? Se Deus quiser, vai voltar. Então, lá para o meio de junho, eu marco um laboratório para a gente conversar e praticar sobre isso. Bom, para começar então a falar, gente, traumatismo de extremidade, o que é? São traumas que geralmente não representam a causa da morte, né? Não é por conta de uma fratura que a pessoa vai morrer. E quando elas são independentes, ou seja, quando elas não acompanham de outros traumas mais graves, que podem às vezes comprometer a vítima, né? Elas não representam um risco tão grande. E temos diversas divisões. Temos fraturas, luxação e entorse. E a gente vai ver certinho o que é cada um desses, tá? Bom, vou começar então pelas fraturas, né? Que são caracterizadas. O que é fratura, gente? É perda da continuidade do osso, tá? Quando o osso, né, se perdeu na sua continuidade, independente do que ocorreu. As fraturas, gente, elas lesam uma camada que se chama periósteo. Não sei se vocês se lembram desse nome lá da anatomia, provavelmente não, né? Para quem não lembra, o periósteo é a parte externa do osso, tá? E geralmente elas apresentam um hematoma local, né? O que pode indicar um sinal de hemorragia interna, dor intensa e alteração da função do membro, porque a pessoa não vai conseguir mais mexer aquele membro. E elas são classificadas, então, essas fraturas em abertas e fechadas. Alguém aqui, pessoal, já fraturou um braço, uma perna, alguma coisa? Eu já também. E Só o fala dedinho pra do mim, pé. eu também já. dedinho do pé? E fala pra mim, gente, como é que foi? Doeu muito? Teve um hematoma? Saiu sangue? Vocês tentaram mexer? Conta como é que foi a experiência.
Eu já tive várias fraturas, que eu sofri acidente de moto. Então, eu fraturei costela, meu joelho entrou pedra, teve que abrir, tirar as pedrinhas de dentro, levei ponto nos Nossa. dedos. E na hora que isso aconteceu, foi uma fratura exposta ou não? Não foi, só que dava pra ver um pouquinho daquela gordurinha do osso, sabe? Entendi. Você tentou mexer? Com certeza. E como foi a dor? Não, eu chorava, professora, eu não aguentava tomar banho, os outros tinham que me dar banho, porque eu não aguentava tomar banho. Ah, não, mas você foi pro hospital depois que você fraturou, né? Fui. No Ah, tá. hospital elas tacam remédio, elas não tá nem aí. Ela passa os Uhum, trem lá pra arrancar os asfaltos, elas passam com força. entendi. Oxi, Bom, Jesus. gente, eu tô perguntando essa questão da dor, porque uma dor de fratura não é uma das piores dores, tá? Eles já fizeram umas classificações aí de dor e lógico que o parto é o sempre que vai ficar na dor máxima, mas cólica Professora, renal depois, né? Pode falar. eu tive duas fraturas expostas. Quebrei a tíbia e o metatarso, os dois expostos. Realmente, a dor do parto não tem nada a ver com a fratura. A Então, fratura olha só só, doía quando mexia o pé. O pé ficava quietinho, não não doía. doía. Só se mexia, aí doía. Eu tive um raladinho na mão, que ralou no asfalto. Nossa, Doeu mais que a esse tava de fratura. matar. Mas as fraturas que eu tive na perna, doeu. As fraturas não tava doendo. Uhum. Não, então olha que interessante, gente. Uma pessoa que já passou então pela dor do parto, né? Pela dor da fratura, então comentando. Mas é realmente isso, né? Então, gente, as fraturas fechadas. O que que é uma fratura fechada? É uma fratura que não tem lesão no tecido, na pele. Elas podem ser ainda uma fratura fechada simples, que é, por exemplo, quando o osso que quebrou, ele não desviou, ele não perde o seu desvio. E ainda pode ter fraturas fechadas com desvio, que é quando ele, às vezes, ele até perde o seu eixo, né? Podendo lesionar tendões, vasos sanguíneos. Então, o osso sai do lugar e desloca algumas estruturas, como os tendões, músculo, vaso sanguíneo, ok? E aí, com certeza, essas fraturas com desvio são mais graves, tá? E a gente tem, obviamente, as fraturas abertas ou expostas, né? Que vocês conhecem. Que são as fraturas, então, que a gente tem, gente, a lesão tecidual e contato com o meio externo. O osso, ele tem contato, então, com o meio externo. Esse tipo de fratura, gente, com certeza ele é mais grave. Por quê? Porque é muito maior o risco de infecção e, na grande maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico, tá? Então, a pessoa ela vai ficar muito mais imobilizada. Olhem bem essa imagem, tá todo mundo conseguindo ver, né? Aqui a gente tem os diferentes tipos, ó. A gente tem a fratura fechada, geralmente essa daqui pode até ser sem o desvio. A fratura a gente tem aberta, então quando expõe esse osso para fora, para o meio externo, e a gente ainda pode ter, gente, uma fratura que ela se chama fechada e fragmentada, que é quando várias partes do osso ficam soltos assim no corpo, né? Isso pode acontecer com certeza com pessoas idosas, né? Que a gente tem aí a osteoporose, que deixa o osso mais frágil e aí, com isso, num trauma, por exemplo, ele começa a se desintegrar. E aí, o tratamento, ele é muito mais difícil, né? Aqui, né, a exposta e a fechada. Ô, Laura, uma Oi? fratura fechada, ela pode ser cirúrgico também? Pode sim, principalmente se for aquela fechada com desvio. Lembra que eu falei que é quando atinge um tendão, um vaso sanguíneo? Dependendo do que aquele osso machucou, lesionou, o tratamento pode sim, com certeza, ser cirúrgico, tá? Não é só porque é exposta que vai para cirurgia, não. Dependendo da gravidade que for aquela fratura fechada, também tem risco de ir para cirurgia, Eu tá? perdi o movimento do meu dedo, eu não consigo movimentar ele corretamente. Eu perdi um tendão. E eles queriam fazer cirurgia, eu fiquei com medo. Ah, mas você não fez? Não. Ai, mas e aí? E o movimento? Ah, tá, sem.
Tipo assim, eu mexo ele só na metade não mexe. Aí eu fui no Nossa. ortopedista, ele falou que se eu quisesse fazer a cirurgia, só que ia ir abrindo minha mão até achar o tendão para emendar. Eu falei que não, deixa quieto, deixa assim mesmo. Deveria ter feito, gente. Essa parte desse tipo de fratura, gente, dessa especialidade médica, eu não, vocês vão ter oportunidade, eu acho que de ainda ver. Vocês têm estágio em centro cirúrgico, né? Então, se vocês verem uma cirurgia da ortopedia, gente, são as cirurgias mais feias que existem. Eles vão lá, botam muita força no negócio, o negócio é bem assim tenso, uma cirurgia da ortopedia, viu? Mas, assim, é lógico que o tratamento, a cirurgia, a reabilitação, com certeza vai garantir a melhora do paciente. Mas o Então, próprio ortopedista falou para mim que não me aconselhava a fazer, não, com o tempo ia voltar ao movimento. Entendi, entendi. Bom, e ainda a gente tem, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas os ortopedistas são meio secãos, eles são meio grossos, né? Eles não sabem muito bem lidar com o paciente. Você vê pelo próprio jeito que ele conversou com você. Eu vou ter que caçar para procurar onde é que tá o negócio. Então tem que ter todo um jeito de poder falar, porque senão, obviamente, que você vai ficar assustada, né? Sim, eu não quis, não. Pode falar, Laís. E num caso de uma fratura, igual eu acho que é a terceira imagem, que o paciente perde até a pele, como que eles fazem para repor, para conseguir fechar? Sempre, sempre o tratamento ele vai precisar ser cirúrgico, tá? Com reabilitação, revitalização, na verdade, reabilitação não. Revitalização do tecido, igual eu vou colocar aqui, gente, peraí, ó. Olha essa imagem. Então, bem impactante, né? Que foi provavelmente um trauma. Olha que a gente consegue observar o vasto lateral e o fêmur aqui totalmente para fora. Foi um trauma bem forte, né, que esse paciente aqui teve, né? Aí teve cabo de amputação ou não? Pode até ter caso de amputação, gente, mas nesse caso não. Então, quando tem, por exemplo, exposição muscular. Ai, gente, desculpa pelo barulho. Deixa eu baixar aqui. Exposição muscular, exposição de tendão, exposição do que for, sempre vai precisar fazer a cirurgia para tentar preservar o máximo possível daquele tecido, daquele músculo. Eles vão precisar tirar a parte daquele tecido que está morta, né? E tentar reconstruir, colocar tudo dentro de volta, limpar, higienizar tudo aquilo, e ainda, provavelmente, quando exposta, precisa ainda de colocar algum estabilizador. Com o quê? Os parafusos, que vocês já conhecem, né? Uma fratura, por exemplo, de membro inferior, gente, na grande maioria das vezes, se for, ainda mais se for fragmentada, né, que tem vários resquícios de osso lá dentro, ou se fraturou em mais de um lugar o mesmo osso, eles precisam colocar algum tipo de pino, algum estabilizador para isso. E aí que pode vir até mesmo nesse momento usar aquelas gaiolinhas. Vocês já viram? Sim. Sabe, gente? Eu já. Então, Sim, já vi. gente, me fugiu o nome daquilo, eu vou lembrar. Não é gaiola que a gente chama. Bom, eu vou lembrar, mas enfim, aquilo serve para poder dar estabilização para o osso, que vai depois se calcificar e vai, né, revitalizar de novo. Então, tratamento cirúrgico que é colocado esse tipo de dispositivo, tá? E aí, por exemplo, nesse caso aqui da figura de cima, vocês conseguem observar que tem uma fratura aí, ou vocês acham que esse braço tá tudo certo? Tem uma fratura. Com certeza tem alguma coisa estranha aí, né? Então, pessoal, para esse tipo de situação, qual que vai ser o atendimento de vocês? Imobilização, cuidar dessa fratura. A gente vai a gente não vai tentar colocar o osso no lugar. A gente vai tentar estabilizar aquela fratura para que não lesione mais tecidos, ok? Bom, passa para frente. É um nome bem complicado, eu fui pesquisar aqui, Ah, é bem complicado de falar, parece que Lisavov, uma coisa bem Eu complicada. conheço como fixador externo. é fixador externo, gente. Obrigada, Gustavo. É fixador externo. Esse outro nome eu nunca ouvi falar, não, viu, Laís? Mas Eu paciente. procurei 3 sites, escreveu a mesma coisa. Não, deve ter sim esse nome aí, que é mais científico aí da parte
da medicina, só que é fixador externo. Obrigada, viu, Gustavo? Eu tinha esquecido o nome. E aí, pessoal, então, esses pacientes, né, que têm várias fraturas no mesmo osso ou qualquer tipo de fragmentação, podem sim ter o risco de usar essas gaiolinhas, que não, vocês não vão falar gaiolinhas, vocês vão falar fixador externo, tá? E esse tipo de fratura, gente, o que vocês observam aí nessa imagem? Fratura exposta? Fratura exposta, perfeito, ou aberta, né? Que aberto e exposto é a mesma coisa, certo? Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Que ossos estão exteriorizados? Tíbia e fíbia? Tíbia e fíbia? Fíbia e tíbula. Quê? Fíbia e tíbula, né? Qual que é cada um, gente? O osso mais grosso, como é que chama? Tíbia. Beleza, isso mesmo. E o que mais que a gente observa aqui, gente? Olha essa exposição muscular. Vocês estão vendo tendão aí também? Sim. Sim. Então vejam a gravidade desse tipo de fratura. Tratamento cirúrgico, eu preciso revitalizar todo esse tecido, é o médico que vai fazer isso dentro do centro cirúrgico e tentar, na medida do possível, fechar isso, estabilizar primeiro esse osso, com um fixador externo, né, ou então com algum tipo de pino, de parafuso, vai depender do que ele vai ver aqui, porque ele precisa também expor essa área aqui próxima do maléolo, que maléolo é o tornozelo, tá? Aí ele precisa expor para ele ver aonde é que ele vai fixar esse osso. E ainda tem casos, gente, que tem perda também de tecido que precisa até de enxerto depois, tá? Então depende. Ô, Laura, essa parte do enxerto foi onde que eu te perguntei. Eu acho que você não entendeu. Se faltar a pele, como que faz para repor essa pele? É enxerto. Tá? E na grande maioria das vezes, Laís, o enxerto ele não vai ser feito de imediato, tá? Porque eles vão tentar fechar esse tipo de lesão de outras formas. Ou então eles vão deixar aberto, se eles veem que não tem a possibilidade, né, de às vezes de fechar. Às vezes só tem um canto, eles podem tentar com câmara hiperbárica, com algum tipo de fio cirúrgico ou rede cirúrgica que a gente tem para acelerar a pele a cicatrizar. Então, depende da extensão daquela fratura, daquela lesão e de qual que é também o quadro do paciente. É lógico que aqui, por exemplo, nessa imagem, gente, a gente não vai deixar aberto se não der para fechar, tá? Aí tudo eles vão avaliar. Porque para fazer um enxerto, na hora, e é muito minucioso, gente, para fazer o enxerto. Precisa preparar muito bem essa pele, ver as condições do paciente. E nas fraturas é urgência. Ele já vai chegar, ele não fez preparo nenhum. Então, por isso que é mais complicado, ok? Conseguiram entender, gente, mais ou menos? Sim. Sim. Ok. E essa imagem aqui, gente, que osso que é esse? Fêmur? Sim, é o fêmur. Então, vejam que com certeza aí ele teve, né, uma lesão dos tecidos, lesão de nervos, de vasos, e com certeza esse paciente vai ficar com fixador externo, fora a possibilidade de vários aí metais para poder fixar, tá? Bom, pessoal, então não tem muito segredo. Vou voltar aqui de novo. Temos as fraturas fechadas, né, que não tem lesão, então, no tecido, tá? E ainda essas fraturas fechadas, às vezes, elas só quebram e sem lesionar nada em volta, que é quando são chamadas de simples. E ainda tem a fratura com desvio, que é quando pode lesionar algum internamente, tá? Então, às vezes, as fraturas fechadas podem também dar hemorragia interna. E a gente tem as fraturas abertas ou expostas, então, que tem lesão do tecido e contato do osso com o meio externo. E ainda temos a possibilidade de fratura fragmentada, que acontece mais com qual tipo de paciente? Com criança? Idoso. Idoso, por conta da osteoporose, ou então dependendo de como que foi aquele trauma.
qual o tipo de acidente que ele teve, ok? Tratamento, qual que é a parte da enfermagem, gente? Reabilitação, tá? Cuidados com relação à imobilização desse paciente. E lógico que hidratação, se ele tiver uma hemorragia, obviamente que vocês vão pegar um acesso venoso para poder passar um soro, né? Isso eu tô contando da parte dele na rua, né? Se ele tiver, por exemplo, dentro do hospital, vocês vão ter outros cuidados, né? Uma fratura exposta dessas aqui, gente, com certeza ele vai usar antibiótico por muito tempo. E são antibióticos bem fortes, tá? Ele não vai usar uma amoxicilina, uma ceftriaxona, ele vai usar uma amicacina, ele vai usar um tazocin, que são antibióticos muito mais fortes e que, como eles são mais fortes, às vezes eles são tão tóxicos que podem até lesionar o rim, tá? Então, junto, por exemplo, com o antibiótico, tem que fazer controle da função renal, para ver se não está prejudicando o rim ao mesmo tempo, tá? Então, olha que sério, não é tão simples, não. Posso passar para frente? Pode. Luxação. O que é luxação? É a perda de contato, gente, das extremidades ósseas que se articulam, decorrente, por exemplo, de um estiramento dos ligamentos além do esperado. Também são traumas graves, com certeza dói muito, dá inchaço, pode deformar aquela região que foi lesionada e ainda pode ter um hematoma local depois de algumas horas, tá? Os cuidados, gente, são os mesmos que as das fraturas, principalmente imobilização e depois direcionar aquele paciente para o hospital para ele verificar, tá? Vou mostrar aqui primeiro essa foto, gente. Olhem só, luxação, perda de contato, então, das extremidades ósseas que se articulam. Lembra lá da anatomia que o osso sempre vai estar junto com a articulação? Com o ligamento. Então, quando acontece uma luxação, é exatamente isso, gente. Perde o contato do osso com a articulação, tá? Por quê? Por conta que estirou essas fibras demais, tá? Vocês veem bastante atleta, por exemplo, que tem deslocamento do ombro, que às vezes puxou demais, enfim, vai fazer um movimento e pode acontecer isso. E aqui nessa imagem, ó, dá pra gente observar que tem alguma coisa errada com esse ombro. Aonde está aqui essa flechinha? Vocês conseguem ver que tá ali, ó, perda do contorno. Tem alguma coisa errada com esse ombro, tá deslocado. Então, teve uma luxação, ok? Tudo bem, gente? Sim. Olhem essa imagem também. Dá para a gente ver, essa imagem é de um raio-x. Olha como que teve esse deslocamento, gente. O osso que era para estar aqui foi totalmente deslocado. Isso, com certeza, é muito mais provável em idosos, que a articulação também já está mais fragilizada, né? E tudo mais. Pode acontecer... Professora, Oi, pode falar. pode acontecer também, às vezes, a mãe puxa o braço da criança, né? Às vezes costuma carregar a criança com um braço só, onde que Sim. pode ocorrer essa luxação também, né? Sim, exatamente. Acho que não foi na última aula com vocês, acho que foi com a outra turma, que eu estava falando sobre banho do recém-nascido, né? E lembra, gente, quando eu estava falando daquele tipo de banho do bebê, que é o diofurô, que ele não é recomendado para prematuro porque não tem o sistema osteomuscular desenvolvido. E muita gente tem costume de pegar, às vezes, o bebezinho pelo braço, na hora de dar o banho, pega lá pelo braço e segura ele pelo braço. Isso, com certeza, pode fazer deslocar essas estruturas, porque não está muito bem formado. Assim como do idoso também, que não está muito legal, tá? Olha aqui no caso da mão, né, que esses pacientes idosos que já têm algum tipo de inflamação nas juntas, né, gente, as famosas artroses, as artrites, são sim mais propensos a terem esses entorses, essas luxações, ok? Entorse é outra coisa. Tudo bem? O
Que tipo de cuidado de Sim. enfermagem será que a gente institui para esse paciente que sofreu uma entorse, então? Uma luxação, desculpa, gente. Reabilitação também? Na hora, acabou, a sua avó acabou de sofrer uma luxação. O que você vai fazer? Eu, que ainda Imobilizar. não tenho experiência, eu vou levar para o médico. Imobilização. Isso, deixar esse membro bem imobilizado, essa parte bem imobilizada. E na hora também, né, gente, do hospital, vocês não vão medicar sem prescrição, mas com certeza vai ter medicamentos analgésicos para controle da dor. O médico vai avaliar, né, como fazer a manobra para voltar essa articulação no lugar. Vocês não fazem movimento para voltar a articulação no lugar, tá? Igual a gente vê aí nos filmes que a pessoa vai lá e deslocou o ombro, aí outra vai lá e pede, ai, puxa aqui minha mão, meu ombro para voltar. Não tem disso, gente, é só o médico que faz esse tipo de procedimento, tá? E aí, com certeza, as outras terapias, né? Vai imobilizar, por exemplo, se for o ombro, usar aquele suporte, aquele apoio, vai precisar fazer a fisioterapia, né? Movimentos e por aí vai. Em Eu ouvi falar qualquer trauma em casa, de idoso ou qualquer outra pessoa, então, a gente, como técnico, a gente pode mobilizar, se possível for pôr dentro do carro e levar, dependendo da região, ou se não, ligar para o SAMU. Com certeza. E aí, gente, vocês podem tentar imobilizar com o que vocês têm disponível na casa, né? Então, nós somos muito conhecidos pela nossa criatividade, tentar imobilizar pelo jeito que der, né? Se a pessoa tiver consciência de deixar aquele membro quietinho, mas é bom você apoiar com algo que fique mais firme. Então, se for a mão, prende, às vezes, alguma faixa aqui em volta do abdômen para a pessoa não conseguir mexer, se for o braço, por aí vai. E você já pode, às vezes, de antemão, dependendo se for longe o hospital, até dar alguma medicação analgésica já para adiantar, tá? Que não tenha, logicamente, prescrição médica, que a pessoa tenha condições também de ingerir, né? Às vezes você tem uma dipirona em casa, às vezes você tem um remédio mais forte, um Paco, por exemplo, que a dipirona não vai adiantar para dor de fratura, não, tá? Então, às vezes você tem um Paco, um Tilex, que são aquelas medicações com codeína, não sei se vocês já ouviram falar, mas alivia, sim, a dor. E não esquecer de, na hora de chegar na instituição de saúde, falar que vocês deram algum tipo de analgésico, tá? Porque eles têm que saber. Senão, pode dar superdosagem e aí piora, tá? Ô, Laura, uma luxação dói mais do que uma fratura? Olha, é que eu nunca tive nenhum dos dois. Dói bastante. Eu acho que depende. Se for uma fratura exposta, né, que a gente estiver comparando, com certeza vai doer mais. Agora, se for só uma luxação parcial, de leve, a dor vai ser menor. Mas elas são bem equivalentes em termos, assim, de dor. Dói bastante, tá? Bom, gente, o próximo que a gente vai ver aqui, de tipos de trauma, né, é o entorse. O que é o entorse? Lesão nas articulações, decorrente de um movimento exagerado do membro. Pode acontecer lesão dos ligamentos, né, que são subdivididos em 3 tipos, a gente tem vários ligamentos, né? Estiramento desse ligamento, estirou demais, quando lesiona parcial ou lesiona total, tá? Os entorses, gente, eles são menos graves do que as luxações e as fraturas, tá? E o tratamento também é com imobilização, compressa fria, né, o gelo, e repouso. Cuidados são basicamente os mesmos entre os 3, tá? Então, a diferença é que aqui não saiu do lugar. Aqui são as articulações que foram lesionadas, ou elas esticaram demais, foram estiradas demais, ou realmente foram rompidas, parcial ou total, as articulações, tá? Então, só relembrando que na luxação, eu tive perda do contato do osso com a articulação. Agora, aqui no entorse, são as articulações que foram lesionadas, tá? Então, movimento, gente, aqui rápido, igual, por exemplo, virou o pé.
pode acontecer tanto uma fratura durante isso, tanto uma luxação quanto uma entorse, que é quando as articulações realmente ficam lesionadas, tá? E o que mais a gente vê que acontece, gente, é o edema, né? Vai ter a dor, sim, só que o tratamento com compressa não é um tratamento cirúrgico, é um tratamento de repouso, que o gelo faz essas estruturas, né, a articulação voltar ao normal e cicatrizar mais rápido. Então, igual está aqui na foto, ó, elas foram esticadas, estiradas ou até mesmo lesionadas, ó. Rompeu aqui, então, as articulações, algum ligamento, ok? Tudo bem, gente? Laura, no Tranquilo. caso, bem. Quem tá como falando que comigo? fala? Ela se regenera? Sim, ela tem a capacidade, na grande maioria das vezes, de se regenerar sozinho, porque é a articulação. Mas tudo não é tão perfeito assim. Dependendo se aquele movimento que o paciente fez foi muito rápido, ele pode ter tido uma entorse, uma luxação ao mesmo tempo e uma fratura. Então, o tratamento vai precisar ser cirúrgico, às vezes com rompimento de algum ligamento, de algum nervo, aí não é só simplesmente o repouso que não vai voltar. Se for só o entorse, só a lesão na articulação, ele tende a voltar sozinho com o repouso, com o exercício, mas demora, gente, é um mês, tá? Às vezes até mais, dependendo de qual local. O excesso de peso, de pegar o peso e exercício físico causa isso, né? Sim, se for feito com uma posição errada, né? Se as pessoas não fizerem um exercício direito, pode sim lesionar. Tem todo aquele movimento, né, na hora de você fazer o exercício. Inclusive, eu estou com entorse no joelho e sou nova, porque eu não estou fazendo os exercícios direito na academia. E aí a pessoa tem que ser acompanhada, sim, por uma pessoa, né, para ela mostrar como que tem que ser a movimentação, porque se não fizer o repouso, gente, não vai melhorar, vai piorar o negócio. Posso passar, gente? Pode. Bom, o próximo que eu vou estar falando aqui para vocês hoje, gente, é sobre traumatismo raquimedular. A gente já até conversou sobre isso naquela aula de neuro, né, que a gente falou sobre o AVE. Aqui eu vou falar mais para vocês sobre os cuidados de enfermagem com relação a esse tipo de traumatismo. Por quê, gente? Porque tá tudo muito ligado. Uma pessoa que tem um acidente grave na rua, na grande maioria das vezes que sofre qualquer tipo de fratura ou luxação, com certeza ela tem sempre um risco de ter traumatismo raquimedular, tá? Que é o risco de lesão aonde que eu falei para vocês? Na medula, né? E qualquer lesão na medula pode implicar a qual tipo de sequela, gente, para o paciente? A paralisia, né? Ou a tetraplegia. Então, por isso que eu repito, todos os pacientes com trauma, independente se o paciente está lá, quem trabalhar no SAMU, né? O paciente sofreu um acidente, aí ele tá bem, ele tá acordado, e ele quer levantar, você não vai deixar, porque nesse movimento, às vezes, que ele faz, aquela lesãozinha que ele tinha, às vezes, na coluna vertebral, pode lesionar a medula, e por conta disso, ele ficar com uma sequela. Então, porque na hora do acidente o sangue tá quente, a gente não sente dor. exatamente, na hora a adrenalina tá a 1000, né? Então, qualquer tipo de paciente vítima de trauma, nós sempre suspeitamos de traumatismo raquimedular, tá? Independente se ele tá bem, completamente lúcido ou não, sempre vamos suspeitar. Qual o momento que a gente vai deixar essa suspeita? Só depois que ele fizer a tomografia, a ressonância que mostrar que ele não tem lesão na coluna vertebral, que ele não tem nenhum outro tipo, né, de sintoma. Mas o principal exame é a tomografia. Então, só depois disso que a gente vai liberar ele de usar o colar cervical. Então, vocês foram lá atender uma chamada de um acidente de moto. O paciente está com a perna quebrada, mas está lá bem, está conversando.
vai colocar o colar nele do mesmo jeito, vai falar para ele ficar quietinho lá deitado, tá? E a pessoa vai querer levantar porque a pessoa vai estar lá nervosa, vai querer mostrar que tá bem. Senta aí, deita aí, acalma a pessoa e orienta por que ela tem que ficar quietinha. O que mais? Acabou de colocar o colar, gente, a gente vai ver tudo isso no laboratório, que aí eu explico melhor, tá? A ordem. Mas acabou de colocar o colar, vou agora cuidar aqui dessas fraturas. Então, peraí, é uma fratura exposta ou não? Independente do que for, preciso mobilizar com aquelas talas. Imobilizei, peguei um acesso, já tá correndo soro, então beleza, bota lá dentro da ambulância, leva para o hospital. Aí agora é com o pessoal lá de dentro, tá? Bom, então, gente, traumatismo raquimedular, vou repetir aqui para vocês. São lesões nas vértebras, que podem ser ou nas cervicais, eu fiz esse resumo da anatomia para vocês na aula, né? Lembra que na coluna a gente tem vários tipos de vértebras. As cervicais, que é o mais próximo da cabeça, as torácicas, que são 12, né? As lombares, a gente tem ainda a sacral e o cóccix, tá? E quanto mais para cima, maior o risco. Vocês lembram disso, né? Olhem só. Essa lesão, gente, pode ser desde uma concussão transitória, que é um choque, até às vezes quando realmente lesiona essa medula. Pode acontecer perda sensorial, perda dos sentidos, não está sentindo nada, e paralisia motora abaixo da lesão, onde é que foi, né? As lesões em C2 e C3, gente, se fratura aqui nesse lugar, lesiona a medula, são fatais, o paciente morre, tá? Agora, se for entre C4 a C7, tetraplegia. Lembra disso, né? E se for na torácica, paraplegia. Aonde é que termina a medula mesmo, gente? Qual o nível da coluna vertebral? Falei isso para vocês. Quem lembra? Repete, professora. Fechou, professora, não lembro, não. Qual nível? Na L2, não é? Isso, entre L1 e L2. Então, vejam só. Então, aqui a gente tem todas as vértebras do paciente. As cervicais, torácicas, lombares, né, a gente tem aqui o sacral e o cóccix. Então, pessoal, a medula só vai terminar entre L1 e L2. Se ele tiver qualquer lesão, então, para cima disso, na medula, vai ter sequela, então, permanente. Entenderam? Quanto mais para cima, mais grave. Se for muito em cima, gente, é morte na certa, tá? Realmente o paciente não vai nem ver. É igual quando mostra nos filmes, sabe, quebrou o pescoço? Na verdade, não quebrou, quebra o pescoço, por quê? Porque na hora desse movimento que eles fazem lá naqueles filmes de ação, eles lesionam a coluna, né, a vértebra aqui no mais alto, no C2 a C3. Então, por isso que a pessoa morre na hora, tá? Agora, se for abaixo disso, tetraplegia. Mais baixo, paraplegia. E até L1, que acabou a medula, que aí não tem risco de perca de movimentos. Tudo bem essa Ô, Laura, repete só para mim fazer uma anotação, que você falou. Entre C4 e C7 é o quê? Aqui, risco ó. de... Não, as vértebras cervicais, elas são 7. Se a lesão for entre C3 para cima, né, C2 a C3, isso é fatal, o paciente morre, tá? Se for entre a C4 e C7, é a tetraplegia. Qualquer lesão... Posso continuar? Desculpa. Pode. Qualquer lesão na torácica vai gerar uma paraplegia, porque a medula termina só na lombar 1. Isso, gente, eu tô falando quando tem lesão na medula, tá? Pode, igual eu falei para vocês, pode acontecer do paciente quebrar só a vértebra e não lesionar a medula. Por isso que põe o colar, porque às vezes ele mexe, nesse mexer, essa vértebrazinha que tá quebrada vai lá e machuca a medula. E aí que tem a sequela, entenderam? Então, por isso que tem que deixar imobilizado.
Posso passar, gente? Sim. Então tá. Então, quais que são os sinais e sintomas de um possível, gente, trauma raquimedular, né? O que a gente vai observar que o paciente tem? Dor, a estimulação, né, acima da clavícula, ele tá com dor. Um paciente geralmente hipotenso, pressão baixa ou bradicardia, baixa frequência cardíaca. Só que eu só ressalto, gente, que esses dois aqui só vão aparecer se ele tiver há muito tempo nessa situação, porque os sinais vitais eles não vão, por enquanto, ser alterados no início do trauma, não, tá? É sinal tardio isso. Ausência ou diminuição da sensibilidade, então, dos membros inferiores, o paciente está falando que não está sentindo. Respiração diafragmática. O que é uma respiração diafragmática, gente? Parece que ele faz um esforço e é mais com a barriga que ele respira do que com o tórax, tá? Ausência de reflexo, né? E esses sinais e sintomas só ocorrem se houver lesão medular, tá? Lesões ósseas de vértebras podem ser assintomáticas, ok? O que fazer fora do ambiente hospitalar, gente? Uma rápida análise do que aconteceu. Vocês vão chegar lá no local, se vocês trabalharem no resgate, vocês vão olhar lá que tipo de trauma será que aconteceu. Foi uma colisão de carro com caminhão, de moto com caminhão, enfim, vocês vão tentar ver, através disso, qual foi o impacto, né? Qual foi a força daquele trauma. Obviamente, chamar o socorro médico, ou então você é o próprio socorro médico, se você for do SAMU, né? Fazer perguntas à vítima, sempre, gente, interagir com a vítima o tempo todo, tá? Não deixa de conversar com a vítima, não deixa dormir, né? Então, saber onde você acha que você tá, que dia que é hoje, né? Fazer a palpação acima do tórax, né, para geralmente ver se tem algum tipo de massa, né, se tem dor, porque pode indicar alguma hemorragia. Observar a sensibilidade, então, em membros superiores e inferiores. Sempre manter a vítima deitada, já falei para vocês. Não tirar essa pessoa do lugar. Então, quantas vezes, gente, eu já vi isso? Pessoas leigas que não têm conhecimento, às vezes, na rua, né? Vai querer ajudar e atrapalha, no sentido de tem uma batida. Aí a pessoa vai lá na tentativa de ajudar e tenta tirar ela do lugar, tirar ela dentro do carro. Não pode fazer isso. Porque agora vocês já sabem. Qualquer tipo de movimento, eu posso lesionar a medula. Então, eu tenho que deixar a pessoa lá. Ai, professora, se for numa situação, por exemplo, de um trauma que for entre ferragens, né? A pessoa ficou presa nas ferragens do carro. É só o bombeiro que vai tirar isso, gente. A gente não tira essa pessoa. A gente vai tentar lá atender e colocar o colar, mas o bombeiro que vai fazer essa parte, tá? Então, nunca remover sem ajuda médica. Ô, Laura, Puxar as roupas. Oi, pode falar. a gente estava um dia lá na UPA, chegou um paciente lá que ele teve queda de própria altura, só que ele não procurou médico, ele ficou 21 dias em casa com dor. Nossa. Quando fizeram o raio-x, ele estava com um trincado na vértebra, aí ele foi direto para a cirurgia, não sabe como que ele não ficou paraplégico. É exatamente por conta disso, gente. A gente precisa de uma avaliação interna detalhada do que está acontecendo. Então, não é porque a pessoa tá lá, tá consciente, tá falando, tá sentindo, às vezes, os membros, tá sentindo tudo, que ela realmente tá bem. Então, a gente precisa sempre suspeitar do pior, pensar o pior, fazer uma avaliação muito minuciosa, levar para o hospital. E, gente, se vocês já passaram por alguma situação de que, ai, minha mãe sofreu um acidente, levei para o hospital, mas não quiseram fazer tomografia, processa que vocês ganham, porque tem que fazer, gente, é obrigatório isso, tá? Professora, Ah, no caso, quando tem vamos supor, esse confronto, vamos supor, de carro com moto, né, que deu edemas e fratura, vontade de beber água, né, e é onde que a gente também
paciente, né, que está nessa situação, né? Sim, não pode, gente, porque pode ter acontecido qualquer tipo de trauma realmente na medula que a gente não sabe se a pessoa vai precisar de cirurgia já de imediato, então a gente não vai oferecer nada para o paciente bebê, tá? Porque provavelmente, se for um trauma tão grave assim, ele vai ser um paciente cirúrgico que vai precisar de uma cirurgia de emergência. Então, tem a questão também do jejum, da anestesia, tem questão também de qualquer tipo de movimento lesionar ainda mais, então, né, pode acontecer sim. Bom, que mais, gente? Tentar manter a vítima acordada, já falei para vocês. Remover todos os objetos e coisas que podem incomodar aquela vítima. Às vezes está com carteira no bolso, guarda sempre no lugar correto, né? Tá com anel, tá com um monte de coisa. Se estiver presa ao cinto de segurança, soltar o cinto, mas manter a vítima na mesma posição. Igual eu falei para vocês, gente. Vocês não vão remover o paciente sozinho. Um paciente que sofreu um acidente de carro, que ele tá lá no banco, vocês vão pegar entre várias pessoas ao mesmo tempo para minimizar o máximo possível de chance de lesão na medula. Um vai ficar só no pescoço, outro aqui no ombro, outro aqui no quadril, outro aqui nas pernas, e é tudo assim minuciosamente no mesmo tempo, que vai tirar ela do banco, colocá-la na prancha. Depois a gente vai fazer isso no laboratório. Mas nunca é sozinho, né? Então, por isso, manter sempre a vítima no mesmo lugar. Se estiver presa no carro, não remover, então, aguardar socorro. Caso não seja possível aguardar, improvisar uma tábua para deitar a vítima, mas isso, gente, nunca vai acontecer. A gente está no estado de São Paulo, que graças a Deus isso está bem avançado, tá? Bom, enfim. Aqui, gente, eu não sei se vocês conseguem observar essa tomografia. Isso daqui, tá? É o pescoço do paciente. Olhem essa fratura aqui na cervical. Vocês conseguem observar, gente, que saiu do lugar? E olha como que saiu isso. A medula, gente, passa dentro da vértebra. Então, o paciente, com certeza, teve um risco aí da hepatologia, tá? Professora, e quando, no caso, o paciente corre risco de vida? A gente pode retirar, por exemplo, está no carro e está vazando gasolina, pode explodir a qualquer momento. Nesse caso, a gente pode, no caso, apoiar os nossos braços no pescoço e tentar, de uma forma, retirá-lo? Gente, numa situação dessa, aliás, porque sempre numa ambulância vocês nunca vão estar sozinhos. Qualquer tipo de acidente grave, quem aciona a ambulância já avisa mais ou menos como é que tá a coisa. Então sempre vai ter um médico, um enfermeiro, auxiliar e socorrista. Vai ter 4 pessoas junto, quando é muito grave assim. Então, quando é acionado, já é acionado junto os bombeiros também. Porque aí vai trabalhando em equipe, vai tirando ao mesmo tempo, entendeu? Aí um vai ajudando o outro, mas com certeza, nesse caso que tem aí exposição, de explosão, a gente tem que tirar a vítima o quanto antes. Sempre mobilizar e já tentar fazer o mais rápido possível, tá? Eu vou contar outra situação para vocês. Quando tem qualquer tipo de trauma que envolve poste de energia elétrica, vocês não vão mexer enquanto o bombeiro, né, enquanto a CPFL não desligar a fonte de energia daquele local que bateu. Vocês não vão entrar. Ai, professora, mas o paciente está lá com hemorragia interna, ele está com risco de vida e não foi desligado ainda a energia daquele poste. O paciente vai morrer, então, porque vocês não vão entrar se não tiver desligado a energia, porque senão vai morrer todo mundo, gente. Então, a gente várias coisas, então não são só a enfermagem, tá vendo? A gente tem o bombeiro, a gente tem a equipe da CPFL, né, do caso daqui de Franca, e por aí vai. Então, é uma situação muito mais que a gente não pensa ali na hora, só tirar o paciente, não, tem mais coisas envolvidas. Gasolina precisa agora da outra equipe, da rodovia, para poder cobrir todo o local, né, não é, parece terra, gente, não é terra, que é um produto específico lá, à base de madeira, para evitar a explosão, né, se tiver, e a área explodir também, tá? Então, o negócio é complexo.
Bom, aqui, pessoal, olhem como se vocês conseguem ver fratura da lombar, ó, a região sacral tá aqui, aqui a bacia, ó, então a gente teve uma fratura da lombar. Dependendo da onde, se for L1, posso ter o risco de paraplegia, sim. Olha esse tipo de fratura, gente. Opa, esse. Bom, e aí, gente, eu vou falar agora rapidinho, tá? Já tá acabando, da classificação das fraturas de crânio. Sempre quando a gente tem fratura de crânio, isso se chama traumatismo craniano, tá? Ou TCE, traumatismo crânioencefálico, tá? Esse paciente é muito grave, então a gente precisa tomar cuidado, tá? Podemos ter fraturas lineares, que são fraturas simples, tá? Que não dá para a gente ver, geralmente é detectada numa radiografia e nem requer tratamento muito específico, ela geralmente sara sozinha, tá? Pode acontecer ainda hemorragia, porque lembra daquelas camadas do cérebro, a epidural, a pia mater, esses nomes esquisitos, né? Às vezes podem romper essas membraninhas e causar uma hemorragia intracraniana, tá? Pode ter uma fratura que é com depressão óssea, que dá para a gente ver, gente, que a olho nu, que realmente teve fratura do crânio, né? Ou então, quando a gente palpa o local, a gente vê que teve fratura. Pode acontecer convulsão e agitação psicomotora nesse paciente. Ou ainda pode ter fratura aberta, que tem realmente, gente, o rompimento, dá pra gente ver lá que tem massa encefálica, dá pra gente ver o tecido do cérebro quando acontece isso. A massa do cérebro, né, ou então o líquor, lembra do líquor, gente, que é aquele conteúdo que tá lá dentro do cérebro e da medula? Às vezes dá pra gente ver isso na lesão. E com certeza, cirurgia na certa, tá? Se for uma fratura da base do crânio, gente, geralmente ela não é visualizada em radiografia comum, como raio-x. Então, a gente precisa de exames mais específicos. Fratura de base de crânio é bem grave e a gente precisa tomar cuidado quanto a alguns sintomas, gente. Vejam só que isso daqui é bem interessante. O primeiro deles, pessoal, é rinorreia. O que é rinorreia? É quando o paciente perde líquor ou sangue pelo nariz. Só que olha só qual que é o perigo disso. Ele pensa que é coriza, sabe aquela coriza que a gente tem de vez em quando? Ele pensa que é coriza, por causa de nervoso, sei lá. Porque eu, por exemplo, quando eu fico nervosa, no ápice do meu estresse, eu tenho muita coriza. Parece que eu tô chorando. Às vezes eu choro mesmo, mas enfim, não é. É coriza mesmo. Então, aqui a gente precisa tomar cuidado, que se for um traumatismo, não é coriza isso, é líquor. E olha o problema que é. Otorreia. O que é otorreia? Quando perde, gente, esse líquor ou sangue pelos ouvidos, você tá vendo que tá saindo lá um líquidozinho transparente, ou sangue pelo ouvido. Cuidado, isso é fratura de base de crânio, é perigoso. Olhos de guaxinim, depois eu vou mostrar uma foto. O paciente, gente, fica com uma equimose, que é uma mancha mesmo hemorrágica, né, periorbital, em volta do olho, igual de guaxinim. Então, isso significa também fratura de base de crânio. Sinal de Battle, né, o que é isso? É um hematoma, gente, na região mastoide, que vocês estão me vendo? É aqui, ó. Lembra da região mastoide da anatomia? Não, né? Quem for trabalhar no resgate, então já aviso desde já. Tem que estudar anatomia, viu? Tem que relembrar tudo isso. Ainda bem que eu não quero resgate. Quem trabalha com PH tem que saber, ou então na emergência, né? Na UPA tem que saber disso. Sinal de duplo anel. O que é isso, gente? Presença de líquor ou de sangue, né? Nos ouvidos. No nariz ou nos ouvidos, desculpa, nos dois. Pode ser realizado o teste do lenço para ter certeza, porque aí ele vai entrar em contato, vai fazer um anel central de sangue ao redor, depois eu mostro para vocês. Que é o meinho, gente, fica com sangue e em volta fica meio transparente, meio amarelinho. Isso indica que é sangue com líquor, tá? Depois eu mostro para vocês. Bom, então, o que isso significa, gente? Se o seu paciente tiver qualquer um desses sinais,
corre que o paciente está grave, tá? Corre assim, na medida do possível, que não pode mexer também o paciente, né? Aí, a partir disso, a gente pode ter hemorragias, pessoal, com certeza. Olhem só. Quando ocorrer fratura, então, da base de crânio, é contraindicado sondagem nasogástrica. Porque a sonda, gente, ela pode desviar e ir para o cérebro. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes o paciente tem algum tipo de vômito, vai lá e coloca a sonda, ou então vai entubar, né? É por isso que no resgate eles usam aspirador de ponta rígida, tá? Não usa sonda de aspiração maleável normal, é aspirador de ponta rígida, de metal. Vai aspirar com a sonda de metal, né? Então, por conta disso, tá? Porque às vezes o trajeto da sonda desvia e vai para um lugar que não pode. Bom, temos hemorragias meníngeas, né, que são a dessas camadinhas aí que envolvem o cérebro. Já falei para vocês, não precisa decorar esses nomes, tá? Quem trabalhar no resgate tem que saber. A gente pode ter hemorragia epidural, que é uma das camadas, né, que envolvem o cérebro. Tem perda de consciência, às vezes a pessoa, fica lúcida, às vezes não, tá? E tem a hemorragia subdural, que é numa camada mais baixa ainda dessas membraninhas, tá? Que é um pouco mais grave. Sempre cirúrgico o tratamento. Pode levar um AVE? Pode. Às vezes aquele trauma fez romper, sim, né? Durante esse traumatismo, então, de base aí de crânio, a gente teve o rompimento de um vaso. Isso é um AVE hemorrágico, tá? E as hemorragias cerebrais, que vocês já sabem, isso é o AVE, gente. Depende da localização onde é que tá aqui. Então, aqui sinais de hemorragia, ó, tá cheio de sangue aqui em volta do tecido do cérebro, tá? Ó, cheio de sangue em volta do tecido do cérebro. Essas membraninhas aqui, gente, dessa foto, é só para mostrar que são essas camadas, tá? A epidural, a subaracnoide, isso é as camadas que envolvem o cérebro, ok? Ai, professora, quer dizer... Olha então, gente, essas radiografias mostrando aqui, então, a fratura. Olha só, fratura de base de crânio, olha onde está localizada. Próxima ao osso occipital. Aqui, ó, dá para ver várias, ó. Uma aqui na primeira foto, outra ali. Isso com trauma bem forte, né? Bom, trauma grave de face e crânio após uma queda de 15 metros. Nossa, gente, quando eu trabalhava na UTI de trauma, o que mais tinha era acidente de trabalho. Principalmente acidente envolvendo... né, trabalhadores aí de obras que caíam, queda de andaime, né, queda do prédio de 10 andares, 15 andares, e aí ficava com sequela, né. Nesse primeiro atendimento, então, a gente vai avaliar qual que é o coma daquele paciente, já expliquei para vocês o que é coma, vocês vão avaliar, então, o estado de consciência. Como que a gente avalia? O Glasgow, lembra da escala de coma de Glasgow? Então, vai aplicar essa escala durante, então, o atendimento desse paciente. Aí a gente vai ver, então, se ele tem respiração irregular, se ele tem o olho de guaxinim, se ele tem saída de líquor pelos ouvidos, pelo nariz, se tem alguma, às vezes tá até fundo o cérebro, você tá vendo que até afundou aqui a cabeça, lógico que ele tem uma deformidade, quebrou. Foi realizada intubação orotraqueal, então sempre orotraqueal, gente, por quê? Porque tem intubação pelo nariz, não pode desse paciente, tá? Tomografia vai mostrar múltiplas fraturas, né? A gente não pode passar nada de túbio nasotraqueal, então se o paciente for fazer cirurgia, passar muitos dias na UTI sedado, ele não pode passar sonda nasogástrica. Nossa, professora, como que ele vai se alimentar, então? Se ele vai estar em coma, sedado, como? Gente, a gente vai pensar outra coisa. Vai ser a sonda oro, né? Pode ser uma sonda orogástrica, por exemplo. E por aí vai. Tudo bem, gente? Tem como fazer a intubação e a sonda oral ao mesmo tempo? Tem, porque
É um pouco mais difícil. Mas o tubo, a gente só ele afastar ele um pouquinho assim para cima, porque o tubo fica na traqueia, tubo para respirar, né? E a sonda, no caso, para alimentação, vai ficar no estômago ou no intestino. Então, são buracos diferentes, né? Mas tem jeito sim, gente. A gente sempre tem que pensar nisso. Tudo bem, pessoal? Sim. Alguma dúvida? Não? O que seria hematomas periorbitário? Periorbitário, gente, é em volta aqui do olho. Periórbita do olho, tá? Eu vou mostrar para Aí vocês. seria o olho de guaxinim. É o olho de guaxinim. Peraí, que eu vou tentar mostrar uma foto para vocês. É porque você fala muito rápido, não sei se eu anoto ou se eu escuto. Não, mas eu não tô falando muito rápido hoje, não, tô? Peraí. Vocês estão vendo, gente, minha tela do Google? Ó, ele pode ser um hematoma desde aquele. Vocês estão vendo, gente? Meu Deus, é muito. Sim. Esse daqui, ele é bem assim, né? Evidente, né? Mas pode ser discreto, olha aqui, por exemplo. Então, periorbital é o olho de guaxinim. Deixa eu ver se tem a rinorreia. Ah, não vai ter. Bom, enfim. Cuidados, então, pessoal, vocês entenderam bem essas diferenças, né? Que o que que é uma fratura, o que que é uma luxação, o que que é o entorse, né? E o que que é mais grave de tudo isso? Se for um traumatismo muito forte, ter traumatismo de base de crânio. E isso pode tanto levar a um AVE hemorrágico, quanto, por exemplo, o trauma pode levar uma lesão na medula e o paciente ficar com sequela. Então, a gente precisa imobilizar, hidratar e controlar o quanto antes, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de imobilização de fraturas, tá? Eu vou tentar pôr legenda, porque às vezes não funciona aqui o som. Vindo ao módulo de... Gente, se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam, me chamam no microfone, tá? Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Tá. De trauma, esse é o vídeo de imobilizações. É importante lembrar que a imobilização é feita na avaliação secundária com paciente não grave. Inicialmente, iremos avaliar o membro do paciente, expondo o membro da vítima, palpando esse membro e procurando o local da lesão. Como a gente pode ver no vídeo, a procura de fratura e demais lesões. Iremos retirar o calçado da vítima, com cuidado, protegendo a articulação. O outro socorrista mensura a tala no membro não lesionado. Retiramos a meia com cuidado para avaliação do PPS, pulso, perfusão e sensibilidade. Verificamos pulso, perfusão e a sensibilidade. O material já está sendo preparado para a imobilização. Assim que estiver pronto, o socorrista eleva o membro lesionado e o segundo socorrista oferece a tala. Gente, depois quando a gente for no laboratório, eu vou mostrar para vocês que essas talas utilizadas aí no resgate são talas que são flexíveis, a gente molda elas de acordo com a lesão, com a fratura que aquele paciente tiver, tá? Já preparada. Inicia o enfaixamento. O enfaixamento é distal proximal, favorecendo o retorno venoso, evitando edema e dor ao paciente. O enfaixamento é focado no pé para que a imobilização seja bem feita.
É deixado um espaço para verificação do pulso após a imobilização e o enfaixamento é feito em toda a tala. Logo após a imobilização de toda a tala, é verificado novamente pulso, perfusão e a sensibilidade do paciente, porque a gente pode ter realmente apertado demais o enfaixamento. Agora iremos fazer a imobilização de uma suspeita de luxação de joelho. Então, iremos avaliar o membro, assim como na imobilização anterior, avaliamos todo o membro do paciente, retiramos o calçado com cuidado, retiramos a meia também com cuidado para a avaliação neurovascular do paciente, sempre com o outro socorrista protegendo a lesão. A verificação nesse momento do pulso, da perfusão e da sensibilidade do paciente. Nesse momento, a gente vai fazer uma imobilização funcional, ou seja, uma imobilização de conforto para o paciente. Então, a gente não vai colocar na posição anatômica, somente uma imobilização de conforto para o paciente. Vejam que a gente utiliza 2 talas, uma ao lado da outra, e depois vamos amarrar essa tala em 3 pontos, para evitar que o paciente movimente esse membro e chegue ao hospital na posição que a gente encontrou, para que lá seja feita a intervenção mesmo no intra-hospitalar. Veja que estamos amarrando aí em 3 pontos. Pessoal, tudo bem? Vocês conseguiram ouvir? Sim. Ó, vou mandar o link aqui. E, bom, gente, qual que é a relação, então, que eu faço isso com clínica médica, né? Porque eu mostrei agora muito do atendimento pré-hospitalar, do resgate, que não tá lá dentro do setor de clínica médica da Santa Casa, do hospital. Bom, a questão é que vocês vão encontrar, sim, pode acontecer fraturas dentro de uma clínica médica? Pode, mas não é frequente. Se acontece, é por conta de uma queda. E queda, gente, dentro do ambiente hospitalar, queda de paciente internado é problema. Isso é falha da enfermagem. E dependendo do jeito que o paciente caiu da cama, por exemplo, ele pode sofrer um traumatismo craniano, ele pode ter uma fratura de braço, uma fratura de perna e por aí vai. Porém, né, o que fica de tudo isso? Vocês vão mais cuidar desses pacientes, quem trabalhar na clínica médica, da continuação, né, da reabilitação desse paciente com fratura. Então, muitas vezes ele vai continuar com colar, mas eu precisava mostrar isso para vocês. Às vezes já fez a cirurgia, tá lá internado agora para reabilitar, mas, né, a imobilização continua, o tratamento medicamentoso com certeza vai continuar e por aí vai. O que mais vocês vão fazer de imobilização vai ser no atendimento pré-hospitalar, não vai ser tanto lá dentro do hospital, tá? Vocês viram agora no final do vídeo que ela até mostrou quando a pessoa, às vezes, quer... Porque a pessoa não vai quebrar a perna e vai ficar lá bonitinha, né? Por exemplo, uma queda do 10º andar. A pessoa não vai cair lá estiradinha, bonitinha no chão. Ela vai cair com a perna virada lá do avesso. E aí? Pergunto para vocês, a gente volta a perna dela para imobilizar? Gente, vai imobilizar do jeito que tá. Se tá lá virada do avesso, você vai tentar moldar aquela tala e deixar ela desse jeito. Ela vai ficar assim na prancha. Ele não vai ficar bonitinho, retinho lá na prancha, não. Então, tudo isso depois eu vou mostrar para vocês no laboratório. Beleza? Combinado. Então, certíssimo, gente, sem nenhuma dúvida. Tudo ok. Por enquanto. Então tá. Vamos fazer 15 minutos, então, pra gente ir para anel? Combinado. É outro link, tá? Certo. Olha. Então tá, gente. Vai no banheiro, daqui 15 minutos nós volta com o Nel. Até. Obrigada.